Fala, sucesso, que bom te encontrar, mais um episódio, mais um bate-papo, que bom que você está aqui com a gente na tela da TV Brasília e também nas nossas redes sociais. Hoje conversando com Ulisses Campbell, que está aqui em Brasília, para falar um pouco a respeito desse box que traz as 3 obras, Elise Matsunaga, Suzane Richthofen e também a Flor de Lis, não é isso? Isso. Ulisses, deixa eu te perguntar, e que tipo de interação há? Elogio? Cara, agora a gente publicou recentemente no perfil dos livros, que se chama Crimes do Brasil, a gente publicou diálogos e áudios que eles trocam entre eles, é uma coisa surreal. Eles chamam a Suzane de fada, eles dizem que a Suzane é rainha e combinam coisas que vão comprar da Suzane. Eles falam que ela apoia, e tá até rindo ali, né? Cara, é risível mesmo. Eles dizem... Pesado. Eu fiz uma live com eles no meio da pandemia. O que aconteceu? Uma vez não, em 2020, no meio da pandemia, que lancei o livro da Suzane. Teve uma época da pandemia, eu até trabalhei muito na pandemia, cobrindo pandemia, mas teve um momento ali que a gente ficou confinado. Aí quando estava confinado sem nada para fazer, eu recebi uma mensagem de uma menina que se disse fã da Suzane. Ela me procurou no Instagram, ela disse: Ulisses, os fãs da Suzane têm um grupo no WhatsApp e a gente queria te colocar no grupo. Eu falei, mas me colocar pra quê? É que a gente também é teu fã. A gente quer, e tu é biógrafo da Suzane. Eles achavam na cabeça doente deles que eu adorava a Suzane tanto quanto eles. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, tem nada a ver eu entrar em grupo de fã de Suzane. Tá bom. Só que depois eu fiquei pensando, gente, eu fiquei muito curioso. O que acontece neste grupo de fãs da Suzane? Aí eu falei, cara, jornalisticamente isso é interessante. E aí tava naquela fase que todo mundo fazia live, não tinha nada pra fazer em casa, fazia live. Falei, vou fazer uma live com os fãs da Suzane. Aí eu entrei e falei, moça, me bota aí nesse grupo da Suzane. Aí eu fui lá, entrei no grupo, tinham 36 pessoas. Eu entrei nesse grupo e falei, gente, vocês querem fazer uma live comigo? Vocês que são fãs? Queremos. Aí eu cataloguei, vão entrar 15 pessoas na live, cada um deles vai ficar 10 minutos comigo na live. Aí eu ainda pulverizei, assim, não, vai ter um do sul, um do sudeste, um do norte, um do nordeste, aí um desse estado, fiquei bem, aí marquei hora pra entrar, né? Só que aí, quando a live tava rolando, eu já tava trabalhando, que eu digo, já tava na rua trabalhando. E eu lembro que eu fui fazer uma reportagem, eu tava trabalhando na revista Época, nesse período, e eu fui pro Mato Grosso do Sul. Não sei agora se foi Mato Grosso do Sul. Aí eu fui lá pro Mato Grosso, marquei a live com eles 20 horas, lá tinha um fuso horário, que eu não lembrei desse fuso horário, ou seja, eu esqueci da live deles, aí daqui a pouco a gente tá te esperando na live, aí eu entrei na live tarde pra caramba, e fiquei fazendo a live com eles, né, e o mais engraçado é que eles botavam a cara ao vivo no Instagram. Eles falavam, eu sou fã da Suzane porque eu também já quis matar meu pai, porque não sei o quê. Era uma coisa surreal. Mas eu conseguia rir ainda, porque tinha um lá que dizia assim, olha, eu sou fã da Suzane porque eu também tenho narcisismo diagnosticado. Aí ele pegava o atestado dele, olha aqui, dá pra ver que eu sou narcisista. Falava, gente. E aí eu achava que eu já tinha rido o suficiente. Aí entrou uma menina, Arthur, é surreal isso. Entrou uma menina, eu acho que essa menina tinha uns 16 anos. Aí ela entrou, eu lembro que ela morava no Nordeste, não era nem numa capital, ela morava no sertão. E aí ela entrou e ela pegou o celular, foi acho que pro lugar mais afastado da casa, assim, lá pro quintal. E tava escuro, que já era noite. Aí ela começava assim, porque eu sou fã da Suzane também, não sei o quê. Aí eu acho que a mãe passou perto. Tu é fã de quem, menina? A mãe já tava esperta. Aí ela falou assim, eu sou fã da Suzane. Aí eu só vi, acho que a mãe deu um sapanão nela. Eu tava ao vivo, já... Aí, pessoal, todo mundo assistindo a live, cadê a menina? A insônia da mãe, está trancando a porta pra dormir. Aí, no novo livro, que aí esses fãs ficaram mais radical. Eles ficaram bem radical. Inclusive, esses fãs estão tão radicais que aí eles ficaram putos porque a gente vazaram algumas conversas que eles tinham, a gente publicou no Instagram, porque eu acho que isso é material jornalístico, porque, porra,
Uma assassina ter fã, isso pra mim é novo. Bizarro. Né? E eles estão importando, o que é muito curioso é que eles estão importando dos Estados Unidos, que isso lá é comum. Sim. O Ted Bundy tem fã-clube, fazem festa com temas. Acho que o Manson também, né? Sim, o Dahmer, um monte. Uhum. Todos eles têm. Só que a gente ainda fica chocado um pouco com isso, né? Ainda tem... Sim. Mas isso, inclusive, está se naturalizando aqui. E aí, o novo livro que eu tô fazendo sobre a Suzane vai ter um capítulo dedicado aos fãs. Tipo assim, o que se cultua num assassino? O que a Suzane tem de elemento pra uma pessoa admirar? E aí, eles ficaram revoltados porque a gente começou a vazar os áudios que eles trocavam lá no grupo, que eles mesmos vazam, inclusive, que eles pensavam que eu tava lá. Tipo, eu não tô em grupo nenhum. Só que aí, eles mesmos... Eles são tão loucos que eles gravam as coisas lá no grupo. Uhum. E eles gravam coisas assim, como o Ulisses vai publicar isso, aí não sei o que, já esperando que o negócio publique. Narcisismo gigantesco. Mas o Guido Palomba fala isso. Uhum. O Guido Palomba fala, olha, quem cultua... Porque qual é a lógica do fã? Por exemplo, você é fã de uma cantora, sei lá, você é fã da Rita Lee. Uhum. Mas você é fã da Rita Lee, mas é uma figura de linguagem, aquele autor pela obra. Você é fã, na verdade, da obra da Rita Lee. Como você admira, como você curte a obra dela, você passa a admirar o autor. Sim. Então, essa é a lógica do fã. Você não é fã de alguém se não tiver obra nenhuma. Você não é fã da Rita Lee se ela fosse uma pessoa comum. Não, ela é fã das músicas dela. Qual é a obra da Suzane? É o crime? O Guido Palomba fala que sim. O Guido Palomba é o maior psiquiatra forense que tem no país. Ele fala, olha... Eu correria dos fãs da Suzane porque eles admiram o que ela fez. Embora eles repitam, feito um papagaio, não, a gente não é fã do crime, a gente é fã da ressocialização. Não. Tipo, a ressocialização, tu pode até apoiar a ressocialização. Tu é fã da ressocialização, dá um emprego pra ela. E não pra ela, dá pros outros presos também. Mas não, eles são fãs da Suzane. Eles ficam publicando foto, eles fazem cosplay da Suzane, tipo... sabe, publicam fotos, faz a carinha dela vestida de Barbie, ou seja... Isso traz alguma preocupação com a tua segurança ou não? Não, até porque a maioria é até adolescente. Uhum. Nenhuma, zero. Uhum. Não, eu tinha que ter medo era dos criminosos, não deles, né? Uhum. Mas é uma coisa nova, assim, o porquê. Eu fico mais admirado da Suzane ter fã do que ter alguém batendo palma pra Elise. Apareceu uma pergunta aqui, que eu fiquei surpreso, vou repetir. Explica esse seu fascínio por cemitérios. Quais túmulos mais te chamaram a atenção? Que história é essa? Isso começou lá em Belém. Essa pesquisa foi funda, hein? Mas é porque eu publiquei recentemente no Instagram Eu tava em Buenos Aires. Uhum. E lá o cemitério de Coleta é um ponto turístico, né? Tá o túmulo da Eva Peron lá. Eu fiquei até decepcionado, achando que era um mausoléu bonito, é uma coisa bem simples. Mas, enfim, E aí, o que eu gosto muito em cemitério é o seguinte, eu lembro que logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 2008, eu morei ali perto do cemitério da Consolação, ali na Radoc Lobo. E aí, eu ia muito no cemitério da Consolação. Eu primeiro fui lá fazer uma reportagem, que era um projeto que a prefeitura tinha um tempo atrás, de transformar o cemitério em museu. E aí eu comecei a andar nesses cemitérios, eu viajo muito também a trabalho, e começava a ir nos cemitérios, que eu gosto de visitar túmulos antigos, por exemplo, no cemitério da Consolação, os túmulos centenários, bicentenários, eles têm verdadeiras poesias como epitáfio. Inclusive os ricos quatrocentões de São Paulo, quando Matarazzo. Sim, o Monteiro Lobato, a família Matarazzo e outros também não tão famosos assim, mas muito endinheirados. Quando eles enterravam seus mortos, eles contratavam arquitetos super renomados para fazer a sepultura, o mausoléu, contratava poetas. O próprio Monteiro Lobato recebia para escrever epitáfio de sepultura. Era um posicionamento social mesmo. Era posicionamento social e poesia, tipo, falando daquela pessoa que está enterrada lá. Tem de um tudo. Mas era para mostrar também, não só o apreço da família, mas o poderio mesmo. Sim, claro. É que é caro, não podia né? ser qualquer coisa. Sim, exatamente. Eu acho que tem mais a ver com o culto aos mortos, que dependendo da cultura muda. Uhum. Por exemplo, eu vi cemitérios lá em São Paulo que
É uma sepultura pequena, mas que tem 15 pessoas enterradas lá que não tá nem o nome de todo mundo. Aí eu vou descobrir que tem 15 porque eu vou lá na secretaria, dou o endereço de sepultura e eles dão lá. A própria sepultura do pai da Suzane é uma sepultura simples, mas tem acho que 8 pessoas enterradas lá. Mas enfim, e nem todas está com o nome na lápide. Mas é isso, aí eu comecei a ficar muito fascinado com os cemitérios. E eu tenho um projeto que não é para agora, é para bem depois, para escrever um livro chamado Santos de Cemitério, que é contando a história dos mortos famosos que não precisaram passar por nenhum processo de canonização, não precisou de reconhecimento da Igreja Católica, do Vaticano, para começar a ser cultuado como santo. A gente tem aqui que está, por exemplo, neste mesmo caminho, Ana Lídia. Temos em Belém o Camilo Salgado, a Josefina Conte. Eu sei que depois que eu falei isso, começaram a me mandar muitos. Olha, aqui no Paraná tem esse menino, tem um menino da Pipoca lá em São Paulo também. Ou seja, tem vários. Tem uma sepultura que eu vi em Belém, da Josefina Conte, que eles chamam de Mulher do Táxi, que no dia de finado vai tanta gente agradecer milagre, graças alcançadas, que levaram tanta vela que chamaram até o corpo de bombeiro porque estava incendiando a sepultura da mulher. Em cidades menores também você vai encontrar, na minha cidade mesmo tem. Sim. Eu fiz uma reportagem para a revista Época em 2021, no interior do Piauí, que eu comecei era uma reportagem sobre pobreza e tal, sobre como aquela bolsa lá do Bolsa Capitão lá do Bolsonaro tava mudando o voto das pessoas que votavam no Lula por causa dessa bolsa. Aí eu comecei a correr um cinturão da miséria lá, e eu andava na rua dessas cidadezinhas pequenas e me deparava com sepultura bem assim no meio da calçada. As pessoas enterrando e diziam isso. Não, essa pessoa aqui, ela é especial. Eu não queria que ela ficasse junto com as outras no cemitério. Mas é isso, assim, eu tenho uma curiosidade muito grande. Por falar em projeto, o Maníaco do Parque, você já tá nessa obra, né? Não é um projeto, né? Já tô, mas ainda não comecei a escrever. Eu vou começar agora a fase de entrevistas. Eu já li o processo, já conversei com advogados e tal. Vou agora para as entrevistas. Esse é o processo de criação do livro. Primeiro, você lê o processo. O processo eu diria que o processo é a semente, porque é a partir do processo que eu parto para as entrevistas, porque não dá para fazer nenhuma reportagem, nem um livro só em cima do processo. Inclusive eu aprendi isso aqui no Correio Brasiliense quando o Noblar era meu chefe. Ele dizia, olha, processo não dá entrevista. O processo é a tua bússola, lê tudo que está lá e a partir dali você vai para as entrevistas, que é o quente, que é que você traz as novidades, né? Você vai... E o livro, por mais que ele inaugure uma série de homens assassinos, mas ele é um livro de essência feminina, porque a vítima deles eram mulheres, né? Então ele é um livro sobre essa fragilidade feminina, porque ele tinha uma lábia muito grande, ele montava umas arapucas, as mulheres caíam. E também de impacto... assim, ficou muito famoso, né? Um crime que se falou muito a respeito. Sim, mas a maior decisão de eu escrever um livro sobre ele é que ele vai ser solto em 2028, porque ele completa 30 anos e no Brasil ele é de uma época em que se só fica preso 30 anos. Mesmo que você tenha uma sentença de 200 e poucos anos, como é o caso dele, ele só fica 30. Pode dar um spoiler assim sobre o comportamento dele lá, hoje, como é que ele é visto lá dentro? Eu ainda nem cheguei nesse ponto de ter spoiler, assim, mas uma coisa que me surpreendeu muito no Maníaco do Parque até agora, de tudo que eu pesquisei, é o fato de que ele matava mulheres, mas ele não transava com essas mulheres, por um problema biológico que ele tinha. E eu também descobri, que é uma grande surpresa para mim, que ele teve 3 namorados homens. Isso é uma surpresa mesmo. Eu fiquei surpreso. E tipo, o primeiro que eu encontrei, um deles me procurou, inclusive. Depois eu vi num processo que um deles deu um depoimento lá, mas eu achei que fossem coisas pontuais. Mas aí depois eu procurei, um outro me procurou, aí um apontou o outro, ele namorou inclusive uma travesti,
E ele tipo amou loucamente essas pessoas. Não foi um namorinho passageiro. É aquele namoro cheio de... E com traços de violência ou não? Era uma pessoa... Não. Ele tem um negócio muito louco, o Maníaco do Parque, é que ele só virava esse homem extremamente violento dentro do parque do estado lá em São Paulo, e quando ele passava por algo que ele chamava de portal, que eram 2 árvores. Você assistiu o King Kong? Sim. O filme, o clássico? Lembra que ele ficava no portal que tinha... Era uma coisa muito parecida. E quando ele passava por esse portal, em que ele se transformava no Maníaco do Parque. E é uma coisa tão louca que uma das vítimas que sobreviveram, ela me contou que ele levou ela pra lá e tava super carinhoso, sabe? Não, vamos ali e tal, cuidado, anda por aqui, tomar cuidado com ela. Aí quando passou nesse portal, que são essas 2 árvores, estão até lá, até hoje, que aí passou, ele virou esse monstro, ele começou a correr atrás dela pra matar, e ela correu dele, conseguiu escapar. Ela fez a volta, ele continuou correndo atrás dela, dizendo que ia matar, chamando ela de vagabunda. Aí quando ela voltou, que ela passou no portal, aí depois ele passou em seguida, ele voltou a ser o Chico Estrela, que era aquele homem amável, e aí ele começou a correr atrás dela, ele parou, aí ela não aguentou mais, ela estava cansada, parou também, e ele começou a ajudar. Mas o que aconteceu? Como se fosse dupla personalidade, e ela ficou assustada. E aí, o que aconteceu? Quem estava te perseguindo? Eu vou te ajudar. Ou seja, ele tinha isso, ele passava nesse portal, virava um monstro, e se ele voltasse, ele desvirava. Eu me lembro que na nossa última conversa, você comentou que a história da Flor de Lis tem alguma ligação, em alguns momentos, com o ocultismo. No caso do Maníaco do Parque, tem alguma coisa? Não. Só uma questão psicológica mesmo. É uma questão... psiquiátrica. É porque também, na verdade, eu ainda não entrei nessa questão do psique dele. Eu ainda não entrei nessa questão da mente. Eu já até tenho lá os laudos psiquiátricos dele, mas eu não li ainda. Porque eu gosto muito de ficar no início para poder evoluir junto com a história. Apesar de eu estar muito curioso para saber o que se passa na mente dele, o que é a cabeça dele, eu ainda não cheguei, porque se eu ler primeiro os laudos psiquiátricos dele, dizendo o que tem na mente dele, eu já fico viciado para essas percepções iniciais do comportamento. Então eu prefiro primeiro ouvir o que as pessoas têm a dizer dele e saber do comportamento desses transtornos que ele tem na visão dessas testemunhas para depois entender. Gente, importante reforçar, Box já está disponível, os 3 livros revisados, você tem a oportunidade de adquirir os 3 de uma vez só, vale a pena. A gente está recebendo aqui o Ulisses Campbell. Muito bom trocar uma ideia com você. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando a respeito desses assuntos. E você falou que o digital também está disponível além das... Está disponível. Esse aí tem digital já, também a coleção completa. Está em todos os lugares, na Amazon, livrarias, tudo quanto é lugar. A gente tem algum assunto que a gente não falou, que a gente poderia, de repente, tocar? Não, acho que é isso. Aí quando eu lançar o Maníaco do Parque, eu volto aqui. Ele está previsto para sair ainda no primeiro semestre do ano que vem. Você falou... Por favor, termina. No segundo semestre tem o livro da Suzane. Pela primeira vez eu estou pesquisando simultaneamente os 2 livros, que eu nunca tinha feito isso. Porque na Suzane, na verdade, a gente ia lançar o da Suzane primeiro. Como a gente resolveu lançar esse box e a Suzane acabou engravidando, eu falei, cara, não faz sentido nenhum a gente lançar o livro sem mostrar como é a Suzane mãe. Então vamos esperar ela ter esse filho, ver como é que ela vai ser mãe, porque é uma coisa muito interessante, porque ela vai ser a mãe que matou a mãe, né? Então eu acho que tem aí um viés muito interessante para um livro. Você comentou do Tinder, eu não sabia dessa história até há pouco tempo atrás. Quando eu li que ela estava procurando, tal, tinha algum perfil, assim, alguma coisa... Não, é o seguinte, quando ela saiu, quando ela migrou para o regime aberto, ela já tinha essa demanda reprimida de ser mãe. Ela queria... Tanto que ela apresentou um trabalho numa universidade, um trabalho que tinha como tema as tecnologias da medicina para ajudar as mulheres que querem ser mãe tardiamente. Ela tinha essa demanda reprimida. E aí, como ela tinha pressa, ela começou a ter relacionamentos eventuais. Então ela entrou nos aplicativos, entrou no Tinder. O que tem de engraçado nessa história do Tinder é que ela entrava só com o nome de Suzane, ela ficava
conversando no chat do Tinder. Só que aí ela só se identificava como a Suzane von Richthofen depois que ela já tinha uma certa intimidade. E aí ela evoluiu um relacionamento de uma pessoa que morava no interior do Rio. E aí eles marcaram encontro, trocaram várias fotos. E aí esse cara viajou do interior do Rio para São Paulo, capital, pegou um carro, foi para Angatuba, que ela morava a 300 quilômetros da capital, e quando chegou lá, ela olhou o cara e falou, não, tipo, tu não era o que eu tava pensando, dispensou o cara no primeiro encontro, tipo, ela alegou que o cara era muito diferente das fotos, né, quem nunca? Coração partido, hein? E aí, ela continuou, ela também paquerava pelo Instagram e acabou conhecendo o pai do filho dela. Essa história também vai estar com detalhe no novo livro. Ulisses, uma última pergunta muito importante. Você comentou aqui a respeito das tuas origens, né? Paraense, e conhece bem a mente humana. A que você atribui o sucesso da frase "eu vou tomar um tacacá que está de volta"? Nossa, os paraenses vão me odiar, mas eu não gosto de tacacá. Tu sabe onde eu passei a gostar de tacacá? Em São Paulo, porque o tacacá é uma sopa. Você que já tomou tacacá? Não. É uma sopa quente. É esse que é língua... Tem um jambu, é uma goma. É a goma da mandioca, que é quente pra caramba. O tucupi, que é um extraído de uma erva, que é um caldo amarelado, parece um suco de maracujá. E aí mistura, eles nem se misturam, porque a goma não se mistura com nada. Coloca o jambu, que é essa erva, que ela é inclusive da família da cocaína, tu come, tu fica com a boca toda anestesiada, e camarão e muita pimenta, mas é muito quente. É igual uma sopa, ninguém toma sopa fria. E Belém é muito quente, muito quente. Então, tipo assim... Não é nem que não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu acho inadequado uma bebida quente para um calorão de 30, 35 graus. Só que aí quando eu fui para São Paulo, que aí lá é frio pra caramba, eu descobri uns lugares de pontos de comida paraense lá que gostam, que tem o tacacá. E no frio eu ia pra lá e, cara, o tacacá é pra tomar no frio. Mas viralizou com a Joelma, né? Foi. Eu achei engraçado, acho que a Taylor Swift no show começaram a cantar isso. Acho que tinha um tradutor, não traduzia direito pra ela ficou lá sem saber o que era, né? O Rebeldes cantou também e tal. É. Que legal. Viralizou, né? Você é paraense também, não é? Então, eu não sabia que ela era paraense. Você gosta de tacacá? Não, né? Eu não gosto nem do tacacá, nem do... O pato? O pato eu gosto, mas no pato no tucupi... não, eu prefiro o pato sozinho. Mas eu não gosto... Qual é aquela outra? Açaí? Maniçoba. Cara, maniçoba. É amargo, né? Meio amarguinho, né? Nossa, cara, não tem como comparar tacacá, maniçoba, o tucupi, não tem nenhum parâmetro. Por exemplo, se a pessoa não souber o que é uma laranja, tu fala, é igual uma mexerica, igual uma tangerina. E tu, tem uma ideia. Mas nada se compara a tacacá, tucupi, a própria goma Eles usam a goma no tacacá, mas também usam a goma para passar roupa, né? É daí que vem a história do engomar? Do engomar, exatamente, Olha, parece nem sabia. Mas é isso, é uma coisa louca. E o açaí é igual, ninguém sabe o que é. Não dá pra comparar açaí com nada. Tem gente que fala que tem gosto de terra, mas tipo, não é, porque não tem o que comparar. Sim. E fora as outras frutas, lá, bacuri, muruci, tem uma que gruda na boca, a bio, Você sai do Pará e vem pra cá, pra Brasília? Pra cá, pra trabalhar no Correio Brasiliense, do ano de 2000. Aí do Correio Brasiliense em 2008 eu fui para a sucursal do Correio lá em São Paulo, fiquei até 2012. 2012 eu voltei para Brasília para trabalhar na revista Veja, e aí fiquei aqui até 2016. Aí eu fui transferido para Veja em São Paulo, aí eu fiquei até lançar o livro da Suzane em 2020. E aí quando eu peguei um período sabático para terminar o livro, a equipe que me chefiava na Veja foi pro Grupo Globo, aí quando eu acabei o livro eu fui para lá. Tô lá até hoje. Que, aliás, queria até falar que eu vou estrear um blog de True Crime, contando todas essas histórias no Globo a partir da semana que vem. Olha que legal. Com novidades, inclusive. Novidades sobre o caso Suzane. Ficção um dia, pode ser? Cara, eu não consigo. Não consigo. Nem pensar. Não consigo. Se eu não conversar com ninguém, não sai nada. Porque, tu sabe, eu tô numa sala de roteiro, isso eu não posso entrar em muito detalhe, mas só para responder a tua pergunta. Eu tô numa sala de roteiro para um seriado
para um stream aí, que aí nós somos 5 roteiristas. Todos 4 são de ficção. São, inclusive, roteiristas muito bem colocados no mercado e tal, já assinaram séries de sucesso. E é uma série de true crime. Aí eu sou lá o único jornalista. Eu tenho formação em roteiro, eu fiz o curso lá, eu tô lá como roteirista. Tem toda a técnica. Toda a técnica. Mas aí eu trago para esse universo deles, que é da ficção, essas realidades que a gente conversa. E aí eles ficam chocados como a realidade deixa a ficção pequena. Porque, por exemplo, eu vou te dar só um exemplo. O crime do Sandrão. O Sandrão é a namorada da Suzane e da Elise. Da Elise também? Sandrão, namorou as duas. O Sandrão, isso eu falo no livro, nenhum roteirista de ficção chegaria aos pés dessa criatividade que foi Sandrão. Sandrão sequestrou a filha da vizinha, que era amiga dela. Sequestrou o filho dela. Aí ela levou o filho pro cativeiro com os comparsas, deixou lá, e ela foi consolar a vizinha amiga. Caraca. E aí, quando os comparsas ligavam para a mãe do garoto para negociar, a mãe ficava desesperada, eu não consigo falar. O Sandrão pegava o telefone, vou negociar por você em nome da família. Ou seja, ficava ela negociando com os comparsas. Cara, isso é surreal. O que eu mais ouço nessa sala de roteirista é assim: Ulisses, eu li o teu livro tal, tem uma história lá que se eu sugerisse numa mesa de roteiro, eu ia dizer, não, tu viajou. Não, tu passou dos limites, porque tu tem que ter uma coerência. Até a ficção, ela tem um limite ali, porque tu não pode quebrar um laço de realidade, né? Como a gente diria lá no Paraná, na minha infância, é muita marmelada. É. Só que aí, eu vi isso também no documentário do Eduardo Coutinho, que é o Jogo de Cena. Você assistiu? Não, mas antes, e aí a casa cai pro Sandrão como? A casa cai, na verdade, ela pega o dinheiro do resgate, negocia com a família, em nome da família. Como se fosse um negociador. Eles queriam 40 mil, ela diz assim, aí a família fala, não tem 40 mil. Aí o Sandrão fala, vende a casa. Não tem como, nem vende uma casa do dia pro outro. E aí eles fazem uma rifa, Sandrão, vamos fazer uma rifa. Ela organiza a rifa e eles juntam 4 mil reais. E a mãe diz assim, eles vão matar meu filho, porque 4 mil são 10% do valor que estão pedindo. Sandrão, não, calma que eu negocio. Aí ela fala, olha, a gente só arrumou 4 mil e vai ser 4 mil mesmo. Pá. Ou seja, ela resolve que é 4 mil. Cara, isso é surreal. Só que eles acabam matando o menino. Entendi. Eles acabam matando o menino, porque o menino... Tem uma coisa, uma lei no sequestro, que quando você sequestra, o refém fica lá com aquela... Venda, não pode ver o sequestrador, só que aí quando o Sandrão chega com o dinheiro do resgate, o menino já tá solto e se depara com ela e fala, ai tia Sandra, você que me sequestrou, ela se vê obrigada a matar o menino. Caramba. É triste. Mas só para finalizar, o Jogo de Cena é um documentário do Eduardo Coutinho que quem não viu, veja, que mostra muito esse limite da realidade da ficção e como a realidade atropela a ficção. O documentário é super simples. O Eduardo Coutinho publicou um anúncio no jornal o Globo dizendo assim: se você tem uma história interessante para me contar, me procure, dá o telefone. Aí 1.000 pessoas ligam para ele seleciona tipo 10 dessas 1.000 e aí ele bota a pessoa sentada na frente de uma câmera, conte a sua história e fica contando. São histórias fantásticas. Só que aí eles... Reais, tudo real. Só que aí ele chama atrizes famosas e mistura com essas... Só tu vê de cara que são atrizes, porque é a Maria Pera, é a Fernanda Torres. São atrizes... Tem umas atrizes anônimas também, mas que vai no bolo. Só que aí quando as atrizes famosas, tipo Marília Pera e Fernanda Torres, começam a contar uma história, tu não sabe se ela tá contando uma história dela ou se ela tá contando uma história de alguém, uma delas. Por isso que é jogo de cena. E sentou uma mulher lá, contou a história dela e tira a mulher de lá, coloca uma outra atriz para contar a história daquela pessoa. E aí fica misturado, porque o barato é, tu vai ter que descobrir quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, quem tá contando a história da outra. E aí a Fernanda... E depois elas dão depoimentos, né? As atrizes dão depoimento da experiência. Aí a Fernanda Torres, ela conta... o documentário revela que ela estava contando a história de uma outra mulher, que não era uma história dela.
Ela tava contando uma história de uma dessas que foram lá. E aí a Fernanda Torres fala, cara, eu fiz ficção minha vida toda. E quando você faz uma ficção que tu recebe ali um roteiro de alguém pra tu representar, só que agora veio a verdade, e aí a verdade ela te atropela, diz assim, é impossível eu chegar no limite que essa mulher chegou. Porque aí depois mostra a personagem real que ela interpretou contando a história dela. E aí tu vê que mesmo a Fernanda Torres sendo uma puta atriz, ela não chega aos pés da mulher quando ela chega pra contar a história dela. Da realidade. Da realidade. Então é mais ou menos isso, a ficção. Por isso que eu não me interesso pela ficção. A ficção ela fica muito aquém. Respeitosamente é muito... Tu pode até bolar uma história. Ah, eu sou criativo, eu vou inventar uma história de uma mulher que foi presa porque matou o marido. Mas eu duvido que tu chegue nesse nível de criatividade que a história da Elise é. Essa coisa do como tu te transforma numa mulher esquartejadora, como tu sai do lixo que era a prostituição que ela tava, ao luxo que era o palacete que ela morava. Como ela entrou, ela achava que ela era amada pelo marido, mas ela descobre que ela era mais outra numa série de mulheres que o Marcos comprava. Mesmo Flor de Lis também, né? Cara, a Flor de Lis é outra enfermaria. Flor de Lis... E assim, nessa linha do que você está falando, sim. que a realidade é muito mais cheia de detalhes do que a ficção conseguiria Inventa criar. Um personagem agora e na hora que tu bota no roteiro, olha, essa mulher, ela saiu aqui dessa favela do Jacarezinho, ela chegou a ser uma deputada federal mais votada do Rio de Janeiro, mas para ela chegar aqui, ela enganou o Pedro Bial, a Xuxa, a Ana Maria Braga, a Marília Gabriela, o Luciano Huck, o Rodrigo Faro... Enganou todo esse povo. Tu vai dizer, imagina. Cantora gente. De sucesso no meio dela. Imagina. Nunca. O chefe da sala ia rir na tua cara. Não, agora tu tomou aí um tacacá estragado. Exatamente. Gente, muito bom. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Eu que agradeço. Mais uma vez pelo acolhimento. Sempre, sempre. E quando estiver por aqui, por favor, passe para tomar o cafezinho. Ano que vem eu volto. Só ano que vem? Daqui a pouco tem um mês só. Né? Gente, brigadão. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Se inscreve no nosso canal. Para acompanhar o Ulisses nas redes sociais. Ulisses Campbell no Instagram. Ulisses com 2 L's. E Crimes do Brasil, o perfil dos livros, que é onde tudo acontece. As fofocas do crime estão tudo aqui. Obrigado. Valeu.